Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia com o Santo do Dia. Meus queridos, hoje, dia 4 de setembro de 2024, nós temos a alegria de poder conhecer a vida de mais uma santa da Igreja Católica, mais uma inspiração para todos nós que cremos e buscamos viver a vida de santidade. Mas antes de iniciarmos, meus irmãos, contar a história do santo de hoje, queria convidar cada um de vocês, nós que estamos no mês da Bíblia, a fazermos um propósito de intensificar a nossa leitura, o nosso contato, a nossa intimidade com a Palavra de Deus. Ela que não só é alimento, mas também é a fonte onde a gente busca e a gente encontra sabedoria, onde a gente encontra auxílio, força, para poder continuar a nossa vida e também assim alcançar a tão querida santidade, tão buscada e tão sonhada santidade que o Senhor quer de nós. Por isso, então, dedicar aí esse mês, estamos ainda no dia 4, temos tempo pela frente ainda, dedicar pelo menos 5 minutinhos aí para ter contato com a Palavra de Deus, não só ver o Evangelho do dia, ouvir o Santo Dia, mas também ter um contato aí com a Palavra de Deus e assim crescermos muito, muito mais em nossa vida e nossa missão. Então, bom dia com o Santo Dia. Então, hoje temos a alegria de poder conhecer a história de Santa Rosália. Isso mesmo, uma santa hoje. Rosália nasceu em 1125 na cidade de Palermo. Ela é conhecida também como a padroeira de Palermo, região da Sicília, Itália. Seu pai se chamava Senibaldo. Ele era um rico senhor feudal, dono das regiões da Quisquínia e das Rosas. Sua mãe se chamava Maria Guiscarda. Era sobrinha do rei Rogério, da Normandia. Rosália, portanto, era extremamente rica e vivia na alta corte da época. Durante sua adolescência, foi servir de dama da corte de uma rainha chamada Margarida, que era esposa do rei da Sicília, Guilherme I. A rainha gostava muito da companhia da amável e bondosa Rosália. Porém, desde a adolescência, o luxo e os prazeres da corte não atraíam Rosália. Ela sentia e sabia que o chamado de sua vida era para servir a Deus. Seu maior desejo era o de viver a vida monástica, ou seja, de viver a vida reclusa, como uma monja. Com apenas 14 anos, a adolescente Rosália abandonou a corte real e refugiou-se sozinha numa caverna que ficava perto de Palermo. Na ocasião, levou apenas um crucifixo. O local pertencia às terras de seu pai e se revelava ideal para a vida eremítica, pois ficava perto de um mosteiro beneditino onde havia uma capela. Por isso, mesmo numa vida solitária, Santa Rosália participava das celebrações e recebia direção espiritual. Estava isolada, mas não estava sozinha e nem distante da vida religiosa, da vida da liturgia da igreja. A rainha Margarida, que gostava da companhia de Rosália e tinha percebido a santidade da jovem, resolveu dar de presente a ela uma gleba de terra no alto do Monte Pelegrino. Ali havia uma gruta na qual Santa Rosália passou a se abrigar. Santa Rosália deu à gruta o nome de Gruta de Quisquínia, por causa das terras do seu pai. Nos arredores havia já uma capela e perto um outro mosteiro beneditino. Santa Rosália passou o resto de sua vida neste local, vivendo solitária uma vida de oração, sacrifício, jejuns e penitências. Os monges beneditinos a acompanharam e registraram esses dados sobre a sua vida, a vida de Santa Rosália. Santa Rosália vivia sozinha, porém não solitária, como eu falei. Quando o povo da região descobriu sua história, seu modo de vida e sua santidade, passou a procurá-la para pedir orações e aconselhamento para a vida. Santa Rosália se abriu ao acolhimento desses peregrinos, vendo nisso um chamado de Deus. Sua vida de oração, de busca de Deus, frutificava nessa preciosa ajuda às pessoas, muitas aflitas e desorientadas, que encontravam em Santa Rosália o amor, o acolhimento e a direção para uma vida melhor. Assim, Santa Rosália
Viveu sua vida na simplicidade, na oração, no silêncio, no sacrifício e no acolhimento dos peregrinos que a procuravam. Até que, com apenas 35 anos, no dia 4 de setembro de 1160, ela entregou sua alma a Deus. A partir de então, muitos milagres e graças aconteceram por sua intercessão. Um deles se tornou muito famoso, quando uma terrível peste devastava a Sicília no século XII. O povo pediu sua intercessão e a peste foi extinta. A partir de então, ela passou a ser invocada como padroeira de Palermo. Um estudioso chamado Ottavio Gaetani conseguiu encontrar alguns relatos sobre Santa Rosália antes de morrer. No ano de 1620, 3 anos mais tarde, a própria Santa Rosália teria aparecido a uma senhora enferma e descrito onde seriam encontrados seus restos mortais. Essa senhora comunicou a aparição aos freis franciscanos de um convento que ficava perto do Monte Peregrino. Os frades resolveram seguir as indicações da senhora e, de fato, encontraram os ossos da santa exatamente no local indicado. Era o dia 15 de junho de 1624. Apenas 40 dias depois da descoberta desses ossos, outra descoberta veio a confirmar a história de Santa Rosália. 2 pedreiros trabalhavam no convento de Santo Estevão de Quisquínia, um convento dos dominicanos, construído nas terras que se pensava que Santa Rosália tinha vivido. Ao escavarem uma gruta, encontraram uma antiga descrição em latim que dizia: Eu, Rosália Sinibaldi, filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquínia. Essa descoberta veio a confirmar os dados estudados pelo estudioso Ottavio Gaetani. Mais tarde, uma comissão científica comprovou a autenticidade das relíquias e da inscrição. Isso fez reacender a veneração a Santa Rosália como padroeira de Palermo. Mais tarde, o Papa Ubaldo VIII incluiu a festa de Santa Rosália no martirólogo romano, em 630. A urna que contém os restos mortais de Santa Rosália pode ser vista no do Palermo, na Sicília, Itália. Que história linda, hein, gente? História linda, maravilhosa. Então vamos encerrar com a oração a Santa Rosália. Ó Santa Rosália, vós que pela penitência e pela oração alcançastes a santidade e chegastes a uma amizade tão grande com Deus, que conseguistes dele o poder de interceder a favor dos homens, especialmente no sentido de afugentar doenças e epidemias. Ó grande Santa, vede a dor e o sofrimento de tantos doentes. Socorreu os pobres que não têm assistência médica e nem dinheiro para comprar remédios. Intercedei junto a Jesus, amigo dos pobres e doentes, para que Ele cure os nossos males, afaste de nós as moléstias e faça voltar a saúde plena e a alegria de viver. Dai-nos uma vida sadia e uma grande disposição de louvor a Deus Pai, autor da vida, de agradecer a Deus Filho, o Divino Médico, de implorar o Espírito Santo que aquece os corações e de confiar à Virgem Maria, Nossa Senhora da Saúde. Santa Rosália, em vossas mãos confio o meu bem-estar, minha saúde e a saúde de todos os meus semelhantes. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, pela participação. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E nos encontramos aqui brevemente também para mais uma história do santo. Não esqueçamos, sejamos santos, porque o nosso Pai que está no céu é santo. Resposta, vão ser santos. Eu digo sim, Senhor, vão ser santos. Esta é minha resposta, vão ser santos.